E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é um monstro muito poderoso. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Akira, que tinha acabado de se transferir de escola. Porém uma noite enquanto estava caminhando, ele se encontra com uma professora que estava bebendo, e após alguns eventos, eles acabam sendo cercados por delinquentes da antiga escola de Akira e rapidamente ele é espancado sem parar por todos eles e a professora acaba desmaiando. Porém mesmo após tudo isso ele se levanta como se nada tivesse acontecido e após ser atropelado por um carro é quando ele mostra sua verdadeira forma, uma enorme besta que massacra todos facilmente, e quando a professora acorda ela apenas vê o massacre na sua frente e Akira não estava mais presente. No outro dia Akira vai para a escola como se nada tivesse acontecido e rapidamente a professora, que viu ele sendo espancado, fica surpreendida por ele não ter nenhum machucado. Logo após isso ele é transferido para sua sala de aula, onde ela é a mais problemática da escola por ter uma gangue de delinquentes, e por causa de suas ações sem medo de nada ele rapidamente vira alvo dos delinquentes por sentar na cadeira do chefe dessa sala, onde o pai desse cara é chefe de uma poderosa organização, e por isso ninguém tinha coragem de mexer com ele. Mas rapidamente a Akira mostra suas grandes habilidades derrotando seus inimigos sem mesmo tocar nele, e agora a Akira chegou nessa sala para mudar as coisas onde todos tinham que obedecer a uma pessoa, mas ele não é assim, ele é um monstro de sangue frio que massacra quem tentar mexer com ele. Mas por causa disso vários inimigos poderosos começam a aparecer e ele vai ter que usar todo o seu poder para sobreviver e proteger as pessoas que são importantes para ele. Agora nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Hiroto, que um dia, enquanto estava viajando com sua classe, um navio deles acabam sendo atacados por terroristas, e no meio disso Hiroto acaba morrendo tentando salvar uma menina que ele mal conhecia. Logo após isso eles são mandados para outro local, e lá eles se encontram com uma misteriosa pessoa que fala que eles foram escolhidos, e também fala que neste momento vai conceder a cada um deles um poder especial e uma nova vida onde eles vão renascer um lugar diferente da Terra. Porém pode escolher apenas renascer na Terra novamente como uma pessoa normal. Como Hiroto teve sua vida toda solitária, ele decide renascer em outro mundo, mas para sua sorte outra pessoa com nome e aparência parecida com ele. Por causa disso o Deus por engano dá o poder que seria dele, e com isso ele não recebeu nenhum poder e vai ter que renascer com um grande núcleo vazio que ao invés de ter uma habilidade vai conter uma enorme quantidade de mana. Porém a compatibilidade dele para a magia era muito baixa e com isso ele não vai aprender nenhum elemento mágico nesse novo mundo, e ele acabou renascendo em um mundo futurista e logo se tornou cobaia por ser capaz de controlar os mortos, onde ele possui a magia dos mortos. Mas após vários anos sendo uma cobaia e sendo torturado chegou a um final trágico novamente. Mas após isso o Deus vai renascer ele novamente e fala que esse mundo que ele estava foi um treino para sua próxima vida, mas o que ele passou foi um inferno, e com isso ele estava sedento de vingança por todos, e por causa disso o Deus amaldiçoa ele para morrer rapidamente na sua próxima vida, e com isso ele renasceu novamente agora como meio vampiro e meio elfo negro. Mas ele decide que não vai morrer novamente e está determinado a treinar para ficar muito mais forte e vai usar sua magia da morte e sua enorme reserva de mana das suas outras vidas para alcançar seus objetivos. Nesse próximo mangá a história começa com o protagonista, conhecido como Kanata, que um dia foi convidado por sua colega de trabalho conhecida como Mayumi para beber. Depois de um tempo, ela já tinha bebido demais, então ele a levou para sua casa para descansar, e como ele não tinha bebido muito decidiu comprar algumas coisas na loja de conveniência, mas ao retornar ele percebe que uma garota que ele conhecia estava parada perto dele. O nome dela é Oi. Ela era uma stalker dele, mas para Kanata ela era como uma irmã, com isso acabou chamando ela, mas assim que se aproximou dela acabou sendo esfaqueado, e como ela estava usando uma faca com eletricidade, ele não teve nem reação e ela o cortou até ele morrer. Mas para sua surpresa ele acorda novamente como uma estranha criatura na sua frente. De começo ele tenta obter informações e ele percebe que estava numa caverna com vários bebês estranhos ao seu redor, e logo ele descobre que renasceu como um goblin, mas o crescimento dos goblins é bem mais rápido e logo ele ficou bem maior, e mesmo estando em um corpo mais fraco que o seu anterior seu nível de poder está muito
muito maior. E desta vez ele está decidido que vai viver sua vida completamente sem arrependimentos. Com o passar dos dias, ele passou o tempo todo treinando seu corpo para se adaptar e testar seus limites. E logo ele teve que sair para caçar, onde a regra desse mundo é quem não trabalha não come. Assim que ele mata um animal e pega um chifre, uma estranha voz na sua cabeça fala que ele obteve um pequeno chifre de animal como se fosse um jogo. E agora Kanata inicia uma nova jornada nesse mundo alternativo onde o mais forte sobrevive. E com o passar da história, rapidamente o grupo dos goblins começam a se tornar os heróis deste mundo. Mas devido a alguns eventos, Kanata, com seu enorme poder e habilidades, agora pode ser um herói neste mundo ou um soberano das trevas e dominar todos. Ele quem decidirá isso. Nesse próximo mangá, a história inicia em um mundo onde existe kaijus. Essas criaturas são monstros que apareceram para devorar os humanos, mas existe um esquadrão especializados em eliminar esses monstros. Eles são a última esperança da humanidade. O protagonista, conhecido como Kafka, é um humano comum que trabalha na limpeza dos monstros após as batalhas, um trabalho sujo que poucos querem. Ele tentou entrar para o grupo de defesa há alguns anos atrás, mas foi rejeitado, pois não tinha a força necessária. Com isso ele desistiu de tentar e ficou na limpeza. Um dia, enquanto conversava com um novato que entrou na limpeza, eles acabam sendo atacados por um kaiju. Como ele não tem habilidades de luta, ele é facilmente derrotado. E quando eles estavam prestes a serem comidos, para a sorte deles, a tropa de defesa chega para salvá-los. E a capitã desse grupo era sua amiga de infância. Após esses eventos, ele decide que vai entrar na tropa de defesa novamente. No entanto, um dia um kaiju pequeno aparece e entra na sua boca, e com isso ele se torna um deles. Mas surpreendentemente, ele ainda consegue manter sua consciência, e logo ele percebe que sua força está extremamente mais poderosa. Agora, com a aparência de um monstro, só não resta escolha a não ser se esconder. E logo ele acaba descobrindo que pode sentir os outros kaijus que estão próximos, e acaba lutando contra um enorme kaiju, e por causa da sua enorme força, ele consegue aniquilar esse monstro com apenas um soco. Após alguns eventos, ele consegue retornar à sua forma humana, e logo ele consegue passar no exame para entrar na tropa de defesa. E agora ele inicia sua nova jornada na luta contra os kaijus, enquanto esconde sua outra forma de monstro. Mas ele vai ter que lutar contra monstros poderosos, e é quando ele vai ter que mostrar seu enorme poder com a sua transformação de kaiju para proteger as pessoas. Por fim, ficamos com esse mangá onde a história acompanha o protagonista, conhecido como Fainer, um aventureiro da classe bronze que mora em uma pequena cidade. E perto dessa cidade, existe 2 labirintos que nos primeiros andares possuem esqueletos e goblins, que são monstros comuns, que aparecem e são caçados diariamente. Eles são fracos e é uma fonte fácil de material e pedras mágicas onde podem ser trocados pela preciosa comida. E com isso Fainer está há 10 anos neste local tentando sobreviver mesmo sendo fraco. Ele nunca desistiu de subir de rank, onde ele tem um sonho de chegar no rank platina e entrar para a glória dos aventureiros, onde poucos conseguiram. E um dia ele acaba encontrando um local que não estava no mapa, e rapidamente ele começa a explorar para ser o primeiro. Mas logo após isso ele escuta um som de um monstro, e ao olhar para cima, ele vê um enorme monstro de classe alta sendo comparado ao rei demônio, onde apenas existe 4 nesse mundo, onde sua existência chega próxima de um deus, sem escapatórias. Ele acaba sendo morto por esse monstro, e o que ele achava que ia ser seu fim, uma coisa estranha aconteceu. Ele acabou acordando, mas tinha uma coisa diferente: ele não conseguia falar, e após ver seu reflexo na água, ele descobre que acabou renascendo no corpo de um esqueleto, um monstro incapaz de morrer. Mas agora, com essa aparência, ele não pode voltar mais para a cidade, pois todos vão atacar ele pensando que é um monstro, e com isso ele fica sem rumo na sua vida, até que ele se lembra da evolução existencial, uma característica estranha que se pode encontrar nos monstros, onde eles podem absorver a energia dos oponentes que os derrotam, onde os monstros, quanto mais lutam, mais fortes ficam, e com isso eles conseguem se transformar para um nível maior, uma evolução natural dos monstros. E agora Fainer está decidido a evoluir, e com isso ele inicia uma nova jornada em busca de um corpo com carne novamente, onde ele vai eliminar tudo na sua frente para absorver energia e ficar mais forte, e consequentemente se transformar em um ser mais poderoso.